aprendeu um idioma? Como que ele aprendeu o português? Através de exposição e interação social. O que é essa interação social? É mamãe falando com o bebê o tempo todo, papai falando com o bebê o tempo todo, você narrar suas ações pro bebê. Então você tá com o bebezinho no colo, você começa a conversar com ele, falar com ele o que você tá fazendo. Isso tudo é estímulo de linguagem. E com isso, o bebê adquire um idioma. Por que ele adquire? Por causa dessa necessidade de comunicação. Então o bebê ele precisa se comunicar. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a balbuciar. Então tudo isso, né, ele começa a apontar depois de um tempo. E aí depois de um tempo, obviamente, ele começa a entender que aquelas palavras, que o que você tá falando para ele tem um sentido, que cada palavra tem sentido, né? Tem um significado. Então essa assimilação é um primeiro processo para ele conseguir se comunicar, para ele conseguir produzir palavras, né? Então isso é adquirir um idioma. É assim que a gente adquire um idioma. Como que a gente aprende? Aí já é um pouquinho mais velho no caso, né? Quando você é um pouquinho mais velho, você começa a aprender um idioma. Então, falando de um segundo idioma, você aprende. Por que você aprende? Porque aí já é uma coisa mais sentar ali, precisar estudar, você precisar entender como que a língua funciona. Então, isso é aprendizagem. Por isso, o que é mais fácil? O que é mais natural? Adquirir um idioma. Por que é muito difícil para o adulto aprender inglês? Porque quando você vai para uma escola, você começa a estudar muito mais a teoria da língua do que como a língua funciona na prática. Então, assim, um bebê, eu sempre falo, um bebê não nasce com uma identificaçãozinha falando se ele nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, na França, ele não sabe que idioma que ele precisa falar. Então, assim, uma criança aprende até 5 idiomas ao mesmo tempo, simultaneamente, desde que devidamente exposto a ele, tá? Então, assim, obviamente, para a criança adquirir até mesmo o português, ela precisa de interação, ela é exposta ao português, para a criança aprender 5 idiomas simultaneamente, também ela precisa de muita exposição em todos e de muita interação em todos. E aí, o que eu tô falando pra você aqui? Somente de 2. Então, assim, não é difícil criar um filho bilíngue, mesmo que você não fale inglês, exatamente por isso. Porque você vai ter a missão ali de 2 idiomas. Aliás, de um só. Você cuida do inglês porque todas as outras pessoas cuidarão do português, isso eu te garanto.